Cadê a Ana Lúcia? Se a Ana Lúcia volta para a gente concluir a nossa sala, que acabou. Oi, voltei. Pronto, no melhor caiu, né? É porque Não é? passa tão rápido que a gente nem percebe. Mas vamos lá. As dicas, continuando a nossa sala sobre TDAH, TOD, função executiva. Então, dicas aos professores, a gente está quase fechando esse momento, mas ficou salvo já a primeira live, tá? Trabalhar em grupo, estimulando aí o cumprimento de regras de convívio, interação social, pela questão aí, muitas vezes, da criança ser facilmente isolada das participações. Sensibilizar e intermediar conversas, especialmente na ausência da criança. Conversar com a turma, para mostrar que ali tem uma criança com uma dificuldade, que é importante a participação deles, não para rotular, mas para que eles tornem-se parceiros e acolham melhor esse aluno que, pela própria condição, muitas vezes se auto-exclui, né? Então é interessante, de vez em quando, o professor intermediar uma conversa entre essa criança, adolescente, com os demais colegas. Isso vai dinamizar o processo de aprendizagem, promovendo melhor Sim. socialização. Atividades físicas são muito bem-vindas, psicomotoras são excelentes para a promoção de jogos cooperativos, né, de atividades de compartilhamento com grupos, do treino para a compreensão e o respeito às regras. É uma questão muito recorrente nos jogos, é importante. E você falou, Isso, só te interrompendo rapidinho isso. pode O interromper. Word Rush, a gente vai fazer muito isso, porque tem a regra. Eu não posso mexer o carro de todo jeito, eu não posso Sim. levantar o carro. Aí, esse jogo eu acho E tem que lembrar o tempo inteiro que ele vai querer levantar simples, para né? fazer mais Vai fácil, ser né? É. Tudo isso que a gente está colocando de regras ajuda no fortalecimento da autoestima da criança, né? Sempre que ela fizer algo proveitoso, é importante também nesse sentido a validação positiva. Lembrando que a validação não precisa ser bônus materiais, mas basta uma sim, palavra de muito bem, de parabéns. E aí, para fechar esse momento, eu acho que ainda dá para conversar mais, tem mais uma hora, né? A gente tem aqui algumas dicas interessantes. Por exemplo, em se tratando de qualquer comportamento que a gente possa manejar no dia a dia, seja família ou profissional do atendimento, é importante utilizar a tecnologia, mas respeitando limites, impondo sim. regras, criando regras para isso. A gente já tem aí algumas orientações a partir de idades. E é importante, por exemplo, até 2 anos de idade, é importante uma criança, independente de ter esse ou aquele quadro diagnóstico, não manipular qualquer aparelho de tecnologia, né? Os pais devem incentivar a criança a brincar com recursos materiais concretos, né? E isso também não deve ser utilizado essa tela como babá nesse contexto. Entre 2 e 5 anos de idade, 1 hora diária, ou até menos, dependendo da condição da criança. De 6 a 10, e com supervisão, tá? De Sim. 6 de 6 a 10 anos de idade, pode ser 1 hora diária, mas é importante não deixar aparelhos no quarto. Se eu tenho dificuldade no sono e o aparelho está lá, eu vou virar à noite usando o aparelho, tá? E quanto mais Permitir eu uso, mais eu vou ficar isso. excitado, estimulado para poder E a dormir. luz, e a luz é estimulante, ela mantém você acordado. Essa luz azul, ela causa, inclusive, uma dependência, que é um transtorno que a gente já tem como hoje conversar um pouco sobre ele, que é o transtorno de dependência de tela, né? E permitir que esse uso do aparelho tecnológico, celular e tablet, que é o mais recorrente, ele tenha também um limite de onde pode ser usado e onde não pode ser usado. Eu gosto muito de dizer assim, a criança vai para o atendimento, não dê o telefone no carro até chegar lá e nem dê lá fora enquanto ela espera. Ela vai gerar um mal-estar na hora que entrar. Sim, Independente sim. de ter inteligência preservada, ele quer aquilo que é mais motivador e ele não vai focar a atenção em outra coisa se aquilo era mais atrativo para ele, né? A partir dos 10 anos de idade, pode ser até 2 horas diárias, mas também com algumas regras. Importante lembrar que a escolha é sempre o melhor caminho para o diálogo. Né? Não adianta a gente ficar impondo questões, ou reprimindo, ou batendo, não vai resolver. Conversar sempre, mas mostrar que a autoridade é você. Que ele tem que Uhum. respeitar essa autoridade, mesmo que para ele seja uma ação Só difícil, né? te interrompendo, porque às vezes isso é tão importante que você está falando. Os pais, se eles não forem bem orientados, eles não vão saber lidar com isso, vão querer impor a
A força, a A força. força. E isso não vai ser benéfico. O modelo educacional que a gente teve no passado foi que a autoridade, se não funcionar, vai pelo Era bem autoritarismo, pela forte. força, né? E isso acaba se repercutindo ainda em algumas situações. Quando acontecer comportamentos considerados aí não muito aceitáveis, ensinar maneiras construtivas de lidar com isso. E, de novo, conversando, perguntando, levando a criança ou adolescente a refletir sobre isso. Uhum. Conversar sobre seu filho, com seu filho sobre as suas reações frente a algumas situações. Às vezes o melhor momento não é na hora da raiva, mas depois que aquilo passa e você senta para conversar. Porque na hora da raiva você vai gritar, ele vai gritar e acaba não chegando a nenhum consenso. Sim. É você que tem o controle executivo em perfeito funcionamento, a gente supõe. Então, Sim. mantenha o controle da situação. Fale sempre na altura do olhar, de forma clara e objetiva ao dar uma ordem, né? E que seja uma ordem que seja compreensiva. Quanto maior for o seu discurso, mais difícil é a compreensão. Sim. Elogie os pequenos avanços. Não fique apontando só as falhas, só os erros. Só os Isso ele já erros. sabe que tem demais. É importante também validar aquilo que ele faz de bom. Isso gera comportamentos mais aceitáveis. Isso é treino de habilidade social. Quando você valida, quando você elogia, Sim. quando você coloca o sujeito na condição de êxito, e não apenas de alguém que o tempo inteiro provoca, o tempo inteiro faz coisa errada, né? Bom, a gente conversou sobre transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Falamos sobre transtorno positivo desafiador, talvez esse ganhe uma dimensão muito maior em relação ao TDAH. Falamos sobre função executiva, falamos sobre a amígdala, falamos sobre o núcleo accumbens como parte motivadora aí do nosso sistema límbico ou motivacional. A gente fala de áreas isoladas, mas o conjunto cerebral é um só. A gente não pode esquecer que isso interfere em diversas áreas. Se a gente fosse pontuar a área de prejuízo, vamos dizer que temos prejuízo na área da linguagem, daí alguns com os atrasos, na área do cerebelo, daí uma dificuldade em organizar de forma coordenada esse movimento, em articular bem a fala, em elaborar situações de cognição e memória. Então a gente tem um conjunto chamado cérebro social, que é cada vez mais necessário que a gente estimule. E a estimulação na infância se faz a partir do que é concreto, do que é material, do que é recurso de vivência infantil, que é o brinquedo, que é o jogo, que é o recurso que a gente tanto utiliza. A Ana Lúcia sempre está buscando por novas estratégias, tem um repertório imenso de jogos, e é interessante que a gente não fique agarrado a um jogo. Às vezes o jogo mais simples é o jogo que traz mais resultado, porque eu também não posso esquecer quais são os interesses que vêm desse sujeito, porque é ele quem vai dizer qual é o meu caminho. É ele que vai dizer como eu devo caminhar para que eu possa trazê-lo de volta para o caminho que eu quero trabalhar. Então, se a gente age dessa forma, a gente tem muitos ganhos, não só em relação ao TDAH, mas em relação também ao transtorno positivo desafiador, que é cada vez mais recorrente em alguns espaços. A gente espera que em breve o projeto de lei 7.081 de 2010, que busca oferecer atendimento educacional especializado a pessoas com TDAH e com outras condições de dificuldades, como dislexia e tantas condições específicas, vire uma lei. Porque até então o professor está agarrado à ideia de que a inclusão é para quem tem deficiência. E a inclusão é para quem está na escola. Exatamente, adorei essa. Estar no espaço escolar é um aluno incluído, é um aluno que merece acessibilidade física, acessibilidade atitudinal, flexibilização de tarefas, adequações curriculares, merece o meu olhar de acolhimento. E quando você olha para esse aluno e compreende a condição que ele tem, você cria um universo de possibilidades. E quem melhor inclui, não sou eu que tenho um monte de cursos, quem melhor inclui é o professor que tem boa vontade e que tem iniciativa a partir disso, tá? Eu queria agradecer a presença da Ana Lúcia na segunda live, né, que faz parte do nosso corpo docente da Mais Estímulos. Agradecer aí também a Glaucia, Ivana, Lucimeire, que apareceram aqui na sala. Ana Cláudia Bonfim, que está sempre em nossas lives. E agradecer a você, Ana Lúcia, pela participação e pela disponibilidade que sempre tem quando eu lanço os convites e desafios. Né? É sempre muito bom conversar com você. E eu quero que você também faça aí uma fala para a gente encerrar essa segunda sala. Eu que agradeço, Wilson, que é sempre um prazer. Se deixasse, a gente ficava falando aqui até. Então, é um prazer participar. Obrigada pelo convite. Obrigada às pessoas que participaram, né?
que nos ouviram, alguns comentários, de pessoas validando a nossa fala, né, de mostrando que o quanto essa fala está sendo importante para elas. Então, agradecer a todos e agradecer principalmente a você pelo convite, pela oportunidade de estar aqui hoje falando sobre esses assuntos tão importantes, né, que às vezes o TDAH nem tanto, mas o TOD às vezes é meu deixado de lado, né? Assim, as pessoas não falam muito e você deu essa oportunidade para a gente falar sobre esse assunto que é tão importante para nós que estamos em sala de aula comum. Nós temos alguns alunos com TOD que precisam do nosso olhar, da nossa ajuda para a inclusão. E acima de tudo, Ana Lúcia, que a gente possa entender, enquanto professor de escola, seja ela privada, pública, municipal ou estadual, que para a gente receber o aluno não é necessário que ele tenha uma deficiência. Sim, sim. Existe uma nota técnica, que é a 04 de 2014, que ela diz que educação inclusiva, atendimento e adequação curricular não estão vinculados a um laudo médico. É importante que a gente entenda que o laudo médico, inclusive, só é apresentado pela mãe ou pelo pai na escola se eles quiserem. A gente não pode se agarrar a essa ideia de um documento comprobatório médico para fazer ou criar possibilidades para esse aluno evoluir. O que se espera de um espaço de mediação do aprendizado é que ali sejam oportunizadas situações e que essas pessoas que estão ali sejam alimentadas nessa possibilidade de crescer. Parece que, na minha fala, parece que as pessoas só vão aceitar o TDAH, o TOD, o borderline, a pessoa com esquizofrenia, com qualquer condição aí que mexe comportamentalmente com essa pessoa, quando passar uma lei a dizer que ele é público-alvo da educação especial. E não precisa disso. Estar na escola tem direito a tudo. É lógico que um serviço específico trabalha com atendimento voltado a um dado público, mas na escola, enquanto vivência no espaço de sala de aula comum, eu, enquanto aluno, tenho o direito de ter as minhas particularidades, diferenças respeitadas. E é em cima dessas diferenças que cada professor tem que buscar por ferramentas, lógico, em parceria com a família, buscando a definição de um diagnóstico, se for o caso, cobrando a medicação, se for o caso, pedindo que a família leve para o atendimento, se for necessário. Mas, independente de tudo isso, eu enquanto professor, tenho que buscar por possibilidades que sejam geradoras de aprender. E aprender não é ler, escrever e calcular. Aprender é ler, escrever e calcular, comunicar, comportar, alimentar, se virar sozinho como sujeito independente. Seja essa autonomia associada ou não ao processo acadêmico, né? Diga, Ana Lúcia. Tem uma pessoa que colocou aqui no chat que é um direito para todos, é um direito de todos. Então, às vezes, assim, só quem tem direito a ter uma educação, a ser incluído é quem é neurotípico, né? Eu gosto de dizer que a acessibilidade, independente da forma como a gente entende esse termo, é um direito de todos, mas é competência de cada um de nós. Tá? Seja por uma estrutura que eu mudei, mas, acima de tudo, seja pela atitude que eu tomei. Eu acho que a atitude, ela supera qualquer barreira física. Mesmo que eu não tenha uma rampa, mas se eu tiver a atitude de ir lá e ajudar a levantar a cadeira de roda, eu estou fazendo inclusão. Tá? Acima de tudo é isso, né? Bom, pessoal, muito obrigado pela participação de todos. Obrigado, Ana Lúcia, mais uma vez. Obrigada mais uma vez. A gente vai encerrar essa sala. Eu vou salvar lá no IGTV e vou já salvar as 2 salas dessa conversa com a Ana Lúcia lá no meu canal no YouTube, Wilson Cândido Braga. Vai lá, se inscreve, clica lá em inscrever-se e pode visualizar. Tem mais de 160 vídeos lá. Inclusive, acabei de postar lá o vídeo, eu e Rafael Pereira conversando sobre autismo e cérebro social, né, que está postado também no canal dele, que é Qual Consoante, que é o canal do Rafael Pereira, tá? Muito obrigado. Amanhã, Ivana está na sala? Amanhã a gente está com a Ivana, às 18 horas, conversando sobre família e orientações desse processo aí de intervenção, trazendo algumas estratégias interventivas. E às 19 horas, 19h30, estarei com a Estela Mares, conversando sobre autismo e estimulação precoce, de uma live que a gente ia fazer ontem, mas que não deu certo por causa da internet, tá? E todos os dias temos outras lives, aí teremos live com o Bruno Verga, que é musicoterapeuta, com a Ana Cláudia, com a Kátia, que é fonoaudióloga, teremos live ainda
com a faculdade FMB em breve, teremos live com várias pessoas aí querendo participar, com o Senai também. Então, quanto mais a gente falar sobre esses assuntos, melhor será Sim. o processo de acolhimento. Beijo, obrigado. Boa noite, Beijo. até breve. Até, boa noite. Boa noite, amor.